TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao consumo de bebidas alcoólicas. A reabertura do Teatro Dom Pedro II ainda está sem previsão. O local está há 4 anos fechado. A FATEC Teresópolis abriu inscrições para cursos gratuitos e o processo segue até o dia 14 do mês que vem. O álcool causa mais de 2.600.000 mortes em todos os anos, durante o ano, em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O governo do estado do Rio de Janeiro vai permitir o parcelamento do IPVA em até 12 vezes. E empresários de Petrópolis vão ter um novo prazo para pagar o empréstimo à AGRIO. O diálogo com o objetivo de entender os impactos sociais e na saúde do consumo da bebida alcoólica. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Antes de mais nada, hoje é quarta-feira, né, pessoal? E não segunda-feira, como eu citei aqui na escalada, viu? Faz parte, às vezes, errar é humano, né? Então, lembrando, hoje, quarta-feira, estamos aqui ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais. Você também acompanha a nossa programação, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã. No nosso site, tvc16.com, você também tem acesso a nossa programação ao vivo. Você também pode acompanhar todas as postagens e o que mais importante acontece da nossa região de cobertura nas nossas páginas no Instagram, Correio Petropolitano, e também TV Correio da Manhã. Seja muito bem-vindo, interaja com a gente aí pelos nossos canais, né, pelas nossas redes, e fique à vontade para também trazer a sua opinião, a sua denúncia e, claro, tudo que acontece aí na sua região de cobertura. Você faz parte aqui também do Correio Petropolitano Debate. A gente vai começar a edição de hoje tratando aqui de uma questão muito importante, porque o governador Cláudio Castro publicou um novo decreto, o decreto 49.165 de 2024, que prorroga o prazo de carência para o pagamento do financiamento junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO, para os empresários de Petrópolis que foram afetados pela tragédia por conta da chuva de 2022. O projeto foi apresentado pelos deputados estaduais Yuri Moura e Chico Machado em abril e garante que 665 empresários possam iniciar o pagamento do financiamento em abril do ano que vem, ou seja, em abril de 2025. O decreto consolida que os beneficiários do contrato das parcelas vencidas entre 15 de abril e 22 de maio de 2024 terão as parcelas em aberto computadas no saldo final. Já quem pagou alguma parcela terá as mesmas descontadas do saldo final. Além disso, aqueles que optarem por manter os prazos originais dos contratos de financiamento devem formalizar a vontade junto à AGRIO. É uma oportunidade aí, obviamente, para o setor, né, do comércio em Petrópolis, muito impactado por conta da tragédia em 2022. A gente sabe que o objetivo é terminar logo com essas pendências, mas claro que um período a mais, um tempo a mais aí também possibilita um fôlego maior para a retomada das atividades e também, né, dos negócios. Muitos, inclusive em Petrópolis, na época a gente conversou sobre isso aqui no Correio Petropolitano Debate, em relação à AGRIO, falamos também com o pessoal do Sebrae, justamente para entender, né, o perfil dos comerciários de Petrópolis, dos comerciantes de Petrópolis, e, em grande maioria, microempreendedores individuais, ou seja, que estavam ali no início do seu negócio, no início da empresa, e em alguns casos, muitos não têm ali uma renda extra, né? Ou então tem aquele recurso guardado como uma garantia de algum problema. Muitos precisaram desses empréstimos e também por ser uma microempresa, né, ou um microempreendedor individual,
a gente sabe que as vendas, elas em alguns casos demoram a ser retomadas. Então vai ser fundamental também esse prazo ampliado aí para que o comércio da cidade possa também ter esse fôlego maior para reiniciar as atividades e também, né, conseguir ali arrecadar dinheiro e possivelmente manter os empregos e os negócios. No dia 5 de junho, os setores de turismo, hotelaria, entre outros, tiveram aí uma grande conquista, viu? Na ocasião, a atualização da legislação brasileira sobre o turismo. É o projeto de lei 1829 de 2019, que foi aprovado no plenário do Senado. Entre as novidades, segundo a agência Senado, estão aí a flexibilização de regras de hospedagem e incentivo à criação de áreas especiais de interesse turístico. Na prática, a medida deve ajudar a impulsionar o turismo, principalmente de cidades do interior, como Petrópolis, Paraíba do Sul, Areal, Patidoféres, entre outros, como Miguel Pereira e Teresópolis, já que tendo em vista aí que todos possuem forte vocação no setor rural. Isso significa também mais força para os hotéis de pequeno porte, pessoas que compõem aí nesse caso a agricultura familiar e também os produtores rurais. A gente vai acompanhar inclusive a fala do chefe Dan, ele já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate e que também sempre trouxe essa pauta, acompanhou todo esse cenário e a gente vai entender também pelo olhar dele, não só como empresário, mas também como alguém que trabalha na área do setor de turismo, qual é o impacto que esse setor e quem trabalha nesse meio pode ter. Eu recebo essa notícia com muito entusiasmo, porque com essa atualização da Lei Geral do Turismo, ela irá beneficiar principalmente o desenvolvimento do turismo rural. Por que beneficiará? Antes, os produtores rurais não existia uma categoria como prestadores de serviço para o desenvolvimento do turismo. Agora, com essa atualização, foram inclusas produtores rurais e agricultura familiar. Irá beneficiar também os pequenos meios de hospedagem, porque nas regiões rurais eles são menores. Essa atualização beneficiará em muito, que é uma reivindicação antiga do setor. Outro ponto importante é que o Fundo Geral do Turismo poderá ser transferido para os municípios e irá contribuir muito para o desenvolvimento do turismo, que é o principal ponto dessa atualização. Aí a gente acompanhando a fala do chefe Dan também, inclusive, sobre esse tema fundamental aí, né, para ampliar o turismo, né, a economia também das regiões mais distantes do centro, né, não só de Petrópolis, mas dos outros municípios também. Como a gente já citou aqui, há localidades em Petrópolis, nos distritos, que são ali amplamente visitados e que não têm um reconhecimento tão grande como tem, por exemplo, outros pontos aqui do centro da cidade, né, mais próximos do centro. Isso também ajuda aí, como a gente citou, a agricultura familiar, a produção rural, o Brejal, por exemplo, é um local aí que você tem pousadas na Posse, também, por exemplo, em Miguel Pereira, São José do Vale do Rio Preto, em Petrópolis ainda você tem Secretário também, que é um outro exemplo, e por aí vai. Mudando de assunto, na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, o STF, iniciou o julgamento do recurso da Prefeitura de Petrópolis sobre o Índice de Participação do Município, IPM, no rateio da arrecadação do ICMS no estado do Rio de Janeiro. O ministro Cristiano Zanin, relator do processo, julgou improcedente a reclamação do prefeito Rubens Montempo. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam o voto de Zanin. A data final do julgamento será a próxima sexta-feira de 28. E restam votar os ministros da primeira turma, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Zanin, Moraes e Dino entenderam que as liminares que concederam aos municípios de Petrópolis, Angra dos Reis, Volta Redonda e Mangaratiba um percentual maior da divisão do ICMS acabaram prejudicando abruptamente o repasse aos outros 88 municípios fluminenses. Fato que já havia sido constatado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, o ministro Ricardo Cardoso, ao suspender a liminar concedida pela 4ª Vara Civil de Petrópolis para a cidade serrana. Inclusive, ele fala durante essa votação que é importante observar que, por ocasião de deferimento da medida liminar nos autos da reclamação, havia a percepção, diante dos elementos constantes nos autos, de que o município reclamante estava sendo o grande prejudicado. No entanto,
com o contraditório e a introdução probatória, ficou evidente que havia muitos municípios prejudicados pelas medidas liminares proferidas em primeiro grau, o que motivou o presidente do TJRJ a proferir com acerto a decisão reclamada, fecha aspas, foi que enfatizou o ministro Zanin. No recurso ao STF, o procurador-geral de Petrópolis, Miguel Barreto, havia sustentado que a empresa GSelma vinha preenchendo as declarações de forma incorreta e que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve ser alterada. Zanin, no entanto, no relatório, apontou que quem deve avaliar as declarações devem ou não serem alteradas é a Justiça de Primeira Instância, onde os processos ainda estão em curso, ou seja, as 4 ações propostas por Petrópolis, Angra dos Reis, Volta Redonda e Mangaratiba não transitaram em julgado, ou seja, ainda não foram julgadas, e por isso Petrópolis não poderia ter recebido esse ICMS, esse percentual a mais. Também na última semana foi realizada uma audiência de conciliação no STF para tentar minimizar o impacto da compensação na distribuição do ICMS. Isso porque Petrópolis vai ter que devolver parte desse valor já recebido. A compensação é referente aos valores que foram recebidos a mais pela Prefeitura de Petrópolis no mês de maio deste ano, enquanto a decisão do TJRJ tramitava entre a decisão e a publicação no Diário Oficial do Governo do Estado. Segundo o Estado, Petrópolis recebeu 26 milhões de reais no período e até então já foram descontados 16 milhões de reais, ou seja, ainda faltam 10 milhões. A juíza Trícia Navarro, do STF, que conduziu a audiência, propôs que a queda do ICMS de Petrópolis fosse gradativa até o final do ano e os valores que fossem recebidos a mais durante o período fossem descontados nos próximos 2 anos e os municípios não entraram em um acordo e a decisão do TJRJ então foi mantida. Nesse caso, aí, o prefeito fez o quê? Pediu o apoio do setor produtivo na luta aí pelos recursos do ICMS. Ele afirma que há risco aí à estabilidade social, que teve perda de 70% da arrecadação do imposto, e foi alertado também isso durante a reunião com a Associação Comercial de Petrópolis. O fato é, a cidade está ficando sem recursos. Inclusive, o prefeito Rubens Bom Tempo também divulgou nas redes sociais um vídeo que retrata que algumas obras em Petrópolis vão ser paralisadas porque não há recursos para realizar essas intervenções. A vereadora Júlia de Casamasso já pediu, inclusive, uma convocação, foi aprovada no plenário da Câmara e a gente vai continuar acompanhando essas repercussões relacionadas ao ICMS e à economia da cidade. Fechada há cerca de 4 anos, a reabertura do Teatro Dom Pedro II em Petrópolis continua uma incógnita, viu? Segundo a placa que contém as informações e prazos sobre o projeto de revitalização que foi instalado na frente do prédio, as obras deveriam ser entregues no dia 23 de julho desse ano, ou seja, basicamente daqui a um mês. Porém, o andamento delas é o que preocupa a classe artística petropolitana. Fechada há cerca de 4 anos, a abertura do Teatro Dom Pedro em Petrópolis continua um mistério. Na frente do prédio, uma placa mostra informações sobre o projeto de revitalização e aponta que as obras deverão estar prontas em um mês, ou seja, no dia 23 de julho deste ano. Apesar disso, a lentidão das intervenções preocupa a classe artística petropolitana. No início do mês foi realizada uma reunião no Conselho Municipal de Cultura. O futuro do Teatro Municipal foi discutido após o grupo de trabalho e acompanhantes da obra, formado por conselheiros e da sociedade civil, para mostrar um relatório sobre acessibilidade, previsão de entrega e entre outros. Então, é um absurdo esse tempo todo, anos e anos, esse teatro fechado. Né? A gente precisa, é uma cidade histórica que podia ter eventos culturais, a gente recebe muitos turistas e esse espaço era para estar sendo usado para essa função. Esses tapumes no meio do caminho atrapalha as pessoas, não tem onde atravessar, fica no meio da rua, atrapalha o trânsito. Outro ponto discutido a partir da ata foi o fato do projeto de reforma não ter passado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Natural e Cultura de Petrópolis, responsável por avaliação de projetos de restauração e adaptação em prédios privados e públicos tombados na cidade. Diante disso, o Conselho informou que solicitará uma visita técnica e que pretende entrar em contato com a Secretaria de Obras para ter acesso aos projetos. É importante, para as pessoas que têm acesso, à cultura, à arte. Eu acho muito importante ter um teatro municipal na cidade,
que beneficia não só os que frequentam e aqueles que manifestam a sua arte, né? Mostrar a sua arte, eu acho que isso é importante, né? Até para o nosso desenvolvimento, para o nosso conhecimento, eu acho isso importante. A gente acompanhando aí, né? Infelizmente, e como eu já falei diversas outras vezes aqui no Correio Petropolitano Debate, né? A primeira entrevista que realizamos aqui no programa foi com a secretária de Turismo. E na época, isso em 2022, em setembro de 2022, foi informado que o Teatro Municipal estaria pronto, entregue, no primeiro semestre de 2023. Não foi no primeiro, não foi no segundo, e pelo andar da carruagem, como a gente conhece o termo, nem no primeiro semestre deste ano o teatro vai ficar pronto. E aí a gente já sabe, toda essa história envolvendo o teatro. A falta de profissionais, quem vai atuar no teatro, quem vai trabalhar? Porque é necessário não só a reforma dele, mas pessoas para trabalharem lá. Sonoplastas, equipe de áudio e vídeo, se for ter, de iluminação, de limpeza. Isso já está sendo debatido, isso já está sendo discutido. Porque já são 4 anos fechado. Um prédio como aquele, um teatro que leva cultura, apresentação, que chama o público, fechado há 4 anos. Imagina você, para quem é visitante, vem na cidade em 2020, antes da pandemia, por exemplo. Ah, bom, vou passar no centro da cidade, o obelisco é perto, vou passar no teatro, ver se tem alguma apresentação, está fechado para a obra. Aí em 2024 a pessoa volta na cidade e está lá, o mesmo teatro, com as portas fechadas e com a mesma intervenção. É um desrespeito com os artistas da cidade, com quem valoriza a cultura, com quem valoriza a arte, porque isso claramente mostra, na verdade, né, claramente, que tanto faz, tanto fez se está aberto ou não. Situação difícil. E isso não só com o teatro, mas também com a questão da arte, da cultura de forma geral na cidade. Problemas com apresentações do Natal Imperial, problemas com pagamento referente à Lei Paulo Gustavo e assim por diante. Enfim, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta já já com a previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres e, é claro, a entrevista de hoje. Não saia daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Ele aparece aqui no nosso telão e já traz todas essas atualizações. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, essa quinta-feira, como que fica aqui para a nossa região de cobertura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, eu já tenho percebido aí, né, alguns comentários, algumas especulações sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira. Muita gente se questionando se vai chover ou não. Então agora eu vou deixar tudo esclarecido aqui para vocês, tá? Olhando aqui para o nosso telão, vocês já conseguem perceber que em Nova Friburgo o dia será de temperatura estável, mas de fato há uma leve possibilidade de chuva para o município. A chuva deve ocorrer no período da manhã e noite, já as nuvens devem marcar presença durante a tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a quinta-feira também será de probabilidade de chuva, inclusive a qualquer momento do dia e noite. A intensidade dos ventos na cidade se mantém fraca e a temperatura vai passar por ligeiro declínio, variando entre 13 e máxima de 25 graus. Já em Petrópolis, a temperatura se mantém estável, marcando mínima de 14 e máxima de 27 graus. Ainda assim, a previsão é de chuva isolada a qualquer momento do dia e muitas nuvens no céu, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol entre nuvens e leve possibilidade de chuva ao amanhecer e durante a noite também. A temperatura se mantém estável e os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol, muitas nuvens no céu, ventos fracos, temperatura estável e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. É isso, Richard, possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura, mas se você reparar, a temperatura não diminui tanto assim, né? Em alguns municípios existe a possibilidade de queda, mas não é uma queda drástica. Lembrando que previsão de chuva não está ligado à queda na temperatura, então a temperatura deve sim continuar estável, mas a chuva também deve aparecer. Tá certo, Eric. Falou tudo. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Você já sabe, né? Melhor levar o guarda-chuva para essa quinta-feira para não correr risco aí de ser pego de surpresa. Falando de oportunidade, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, que é vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação,
está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Isso em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, a CCERJ. São 469 vagas disponíveis para qualificação profissional presencial na unidade de Teresópolis, isso já para o segundo semestre deste ano, viu? Para conferir o edital e os cursos presenciais, basta acessar o site www.faetec.rj.gov.br. Na Faetec Teresópolis, as oportunidades são para os cursos de agente de apoio à inclusão escolar, com 19 vagas, assistente de contabilidade, que são 24 oportunidades, assistente de recursos humanos, de secretaria escolar, cabeleireiro, condutor de ecoturismo, eletricista instalador predial, espanhol e inglês básicos, além de língua brasileira de sinais, manicure e pedicure, massagista e operador de computador. Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos. O nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo necessário verificar as informações específicas no site da Faetec. O sorteio e a divulgação do mesmo será no dia 15 de julho. O período de matrícula vai ser entre os dias 16 e 22 do mês que vem. A matrícula para o aproveitamento de vagas pode ser feita nos dias 24 a 26 de julho e as aulas começam já no dia 29 de julho. A Faetec Teresópolis fica na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, ali à lateral à Avenida Presidente Roosevelt, para a Barra do Imbuí. O telefone para mais informações é o DDD 21 2641 4330. Vou repetir para você, DDD 21 2641 4330. O Correio Petropolitano Debate vai agora conversar com a nossa repórter, a Laura Passa, em Volta Redonda, que traz informações da região sul-fluminense. Oi, boa tarde, Richard. O Movimento Sul-Fluminense contra a Poluição está organizando outro ato para chamar a atenção do presidente do Grupo CCN, Benjamin Steinbrück, e das autoridades políticas e empresariais. O ato está marcado para o dia 21 de julho na Praça Brasil. A concentração está marcada para começar às 9 horas da manhã. O protesto foi batizado como Grande Ato contra a Poluição. O vereador Raoni Ferreira, que está determinado a resolver o problema da poluição em Volta Redonda, se encontrou novamente com Marina Silva, em Brasília, na semana passada. Eles discutiram sobre a qualidade do ar em Volta Redonda e foi enfatizada a necessidade de uma fiscalização direta na cidade para avaliar os impactos da poluição na CCN na saúde pulmonar da população. Raoni reafirma seu compromisso em buscar soluções para tornar a cidade mais verde, sustentável e menos poluída. É com você. Obrigado pelas informações. A Laura trazendo atualizações aqui para o Correio Petropolitano Debate. Quando a gente fala justamente sobre o meio ambiente, é a responsabilidade de todos, né? A poluição, ela independentemente se é uma cidade industrial ou não, ela também passa por mim, por você que está em casa nos acompanhando. A partir do momento que você escolhe pegar o seu papel ali de um lanche que você fez e jogar na rua, jogar no lixo, ou jogar no lixo, você também já está ou não contribuindo aí para o impacto ambiental. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, faz parte também nossa de cobrar, obviamente, mas também de cuidar do meio ambiente. A pauta ela é fundamental, é importantíssima e urgente, vale lembrar também isso. E é claro que não só essas ações serão suficientes, mas é preciso o engajamento de todos, literalmente de todos, nas escolas, com as crianças, né, com os jovens, dentro dos ensinos, no ensino superior, no ensino médio técnico, como que determinada profissão pode impactar para o meio ambiente, de que forma que ela pode colaborar para que haja preservação ambiental e assim por diante. Mudando de assunto, o consumo de álcool, veja só, é responsável por 2.600.000 mortes todos os anos no mundo, o equivalente a 4,7% de todas as mortes no planeta. Já o uso de drogas psicoativas responde por 600.000 mortes anualmente. Os números foram divulgados na última terça-feira pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Dados do Relatório Global sobre Álcool, Saúde e Tratamento de Transtornos por uso de substâncias
mostram ainda que 2 milhões de mortes por consumo de álcool e 400 mil mortes por uso de drogas são registradas entre homens. O estudo tem como base as informações de saúde pública referentes ao ano de 2019. A estimativa da OMS é que quase 400 mil pessoas viviam com desordens relacionadas ao consumo de álcool e ao uso de drogas nesse período, sendo 209 milhões classificadas como dependentes de álcool. A entidade destaca que o uso de substâncias prejudica severamente a saúde do indivíduo e aumenta o risco de doenças crônicas e resultando em milhões de mortes preveníveis. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre um tema que pode ajudar aí, principalmente os condutores, os motoristas. O programa IPVA em Dia foi criado pela Lei 10.433 deste ano e foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 25, e vai permitir o parcelamento de dívidas do IPVA relativas ao período entre 2020 e 2023. Os débitos vão poder ser divididos em até 12 vezes iguais e a adesão ao programa será possível apenas se o contribuinte estiver com o imposto de 2024 quitado. Para aproveitar as condições especiais do programa, é preciso desistir de eventuais contestações da dívida nas esferas administrativa e judicial. Em casos de atraso de 3 prestações consecutivas ou alternadas, o parcelamento será cancelado. Vale lembrar que o licenciamento do veículo junto ao Detran só poderá ser obtido após a quitação de todas as parcelas do imposto. A lei ainda precisa de uma regulamentação, que vai determinar, por exemplo, o valor mínimo da prestação e o prazo da adesão. Então fique atento aí, né? A gente lembra que existe o prazo já do Detran desse ano em relação aí ao licenciamento de 2024. Tem lá, a gente já trouxe aqui também no Correio Petropolitano Debate, né, o calendário com as datas finais de pagamento. E agora você tem essa possibilidade aí em relação ao IPVA de 2020 a 2023, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Como a gente citou na reportagem, é necessária ainda uma regulamentação e em breve essas informações a gente também traz aqui para você no Correio Petropolitano Debate. Mas vale lembrar, é importante também registrar aqui, só vai conseguir emitir o documento de 2023 com todos os pagamentos feitos das parcelas. Então, se você, por exemplo, parcelou em 12 vezes o seu IPVA de 2022, por exemplo, você só vai ter o documento de 2022, né, o atualizado, daqui a um ano, quando você terminar de pagar todas as parcelas. Então, fique atento a esse prazo também, porque quem, por exemplo, não tem aí o IPVA de 2024 pago, precisa fazer essa quitação e aí sim, se tiver essa pendência, faz esse parcelamento para não ter problemas aí referentes à documentação do veículo, né? Então, não deixa também de acompanhar tudo isso direitinho, entra lá no site do Detran, tem o site da Senatran também, para você conferir todos os dados e ver se o seu veículo está correto. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco para a nossa entrevista, não saia daí, a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro.
maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto
e direito. Em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje para falar de um tema extremamente importante que envolve a saúde, mas também as relações sociais e profissionais, viu? Isso porque o CDL realizou ontem uma palestra junto com o professor que está aqui com a gente. Ele é doutor em neurociência, Dr. Mauro, que vai falar justamente com a gente sobre isso, assim como o Cláudio Mohamed, que é o presidente da CDL, também está aqui presente com a gente para trazer isso. Primeiramente, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente para falar sobre o impacto, né, da bebida alcoólica no profissional que atua numa empresa, o impacto social, obviamente, que isso também tem para essa pessoa. Antes de mais nada, queria começar com o Cláudio. Cláudio, essa apresentação foi feita ontem, né, essa palestra. Por que trazer isso para Petrópolis? Bem, primeiramente, boa tarde, Risco, boa tarde a todos. Bem, a gente pensou realmente em trazer isso para Petrópolis, né, porque a gente entende que essa questão das drogas, né, e do álcool e das drogas no mundo corporativo é um assunto que realmente tem muita relevância, tá? A gente sabe que as drogas, elas fazem mal à saúde e elas dentro do ambiente, né, corporativo, ela também prejudica a produtividade, né? Então foi importante e a gente buscou realmente no professor José Mauro, né, especialista nesse assunto, e ele pôde abordar lá na CDL e levar toda a sua experiência para que as pessoas possam entender o que a droga realmente pode fazer, né, o álcool e a droga pode prejudicar dentro do ambiente de trabalho e como agir, né, quando tiver esse tipo de problema, como deve ser, a pessoa deve realmente buscar ali junto uma solução, né, para que não prejudique, né, a empresa, porque isso traz sérios problemas e principalmente acidentes também de trabalho que às vezes são ocasionados por essas questões de álcool e drogas também dentro do ambiente corporativo. Perfeitamente. Doutor, a gente citou antes mesmo aqui de começar a entrevista dados da OMS. 2.400.000 pessoas morrem por ano por conta do uso de bebidas alcoólicas, né, do consumo de bebidas alcoólicas e também de drogas. Trazendo a parte mais técnica, quais são os primeiros efeitos negativos que esses itens, né, podem ocasionar para a saúde? Quanto a essa importante consideração sobre a dimensão, que a gente pode ver é que quando resiste a 2,5 milhões, né, de pessoas que sofrem gravemente, chega até o êxito letal, quer dizer, nós temos que considerar que deve ser muito maior. Porque se a gente abre a dimensão de outras complicações além da morte, nós temos situações que às vezes não é registrada, quer dizer, como médico, como professor de medicina ao longo dessas décadas, né, trabalhando em emergência psiquiátrica e trabalhando em emergência clínica, a gente vai ver o seguinte, dentro dos meus programas que a gente fazia, que tem doentes que morrem de problema do álcool e não é registrado, morre de uma cirrose hepática, morre de uma hemorragia digestiva por ruptura de varizes de esôfago, quer dizer, tem essas situações que às vezes não é registrada como causa direta do álcool, que tem muito forte participação do problema do abuso de bebida. Morre em acidentes de trânsito, que nem sempre também colocam álcool. E aí eu já digo também que a primeira causa de morte em adulto jovem, de 20 a 40 anos, a primeira causa é acidente de trânsito. Então, e muitas vezes o álcool no meio, né? Então tem outras situações de homicídio. O Brasil é um país que tem um número muito grande de homicídios relevante, chegou a quase 60 por cada 100 mil habitantes, hoje deve estar em torno de 45, 50, mas é um número ainda exorbitante. A ONU considera isso um problema sério de saúde pública. Então nós vamos vendo, aí nós vamos vendo assim, morte por violência doméstica, feminicídio, infanticídio. Quer dizer, então quando a gente, para ter esse retrato, que a dimensão é maior do que um número só de mortes, que já é muito grande, e isso serve para dimensionar uma problemática muito mais extensa e que isso acarreta também gastos, prejuízo econômico muito grande. E os países desenvolvidos no mundo hoje estão avançando para tentar trazer informação e prevenção. Para diminuir, não é diminuir os gastos, diminuir os prejuízos humanos, que é possível com relação ao álcool e às drogas. Naturalmente, aí dá de se perguntar, e como?
esse know-how, como fazer, não pode ser meramente por leis, não pode ser meramente pela repressão, nem pelo tratamento. Tem que ser uma conscientização, com muita informação, com responsabilização, e como ontem, como o Cláudio falou, nós fizemos. As empresas têm que estar também assumindo uma parcela da sua responsabilidade, porque ela também vai ser beneficiada na medida que isso diminui. Mas é o que nós estamos falando, como você perguntou, a dimensão disso é muito grande. Então precisa de atitudes. E aí nós vemos o Brasil, particularmente, um país de uma dimensão continental, com mais de 200 milhões, mas um país que é um dos maiores produtores mundiais de bebida alcoólica. Nós somos também um país onde a circulação de cocaína e maconha é uma das maiores do mundo. Todo dia a gente vai ver no noticiário, na TV, toneladas sendo apreendidas. Se toneladas de cocaína, toneladas de maconha são apreendidas, outras toneladas, muito mais, passam. E nós temos uma outra coisa, para não pensar que se eu eliminar o álcool e as drogas, o problema acaba. Aí é que vem um pensamento um pouco mais, eu vou dizer avançado, porque meus 40 anos tratando de droga mostra que só o trabalho do médico, do psicólogo, dos especialistas não vão dar conta. Nem só leis também vão dar conta, mas uma conscientização social maior e a presença do Estado. Quando eu falo presença do Estado, não é a presença repressora ou a presença da saúde no tratamento dos problemas. É a presença também como Estado, dando melhor condições de vida, saúde, educação, emprego. Se a gente não tiver essa abordagem, nós estamos aí, a cada ano, piorando a situação. Eu falava isso nas minhas aulas nos anos 90, vai piorar. Depois, nos anos 2000, vai piorar. Eu continuo falando, se nada for feito, vai piorar. Por isso, essa palestra de ontem que nós demos, e o Cláudio marcou na véspera do dia de hoje, que é o Dia Mundial de Enfrentamento das Drogas, isso é muito importante, mas que não pode ser só hoje e daqui a um ano, dia 26 de junho. É para ser uma campanha recorrente e não só levada no dia, mas também, como a gente citou, pelos empresários, pelos comerciantes. E, Cláudio, aí pegando gancho no que o doutor comentou agora com a gente vê aí os impactos que isso ocasiona, não só, obviamente, para a vida social daquela pessoa, familiar, relacionamentos, mas também para a empresa. Trazer o doutor para essa palestra, qual que foi também esse resultado? Os empresários já deram algum retorno sobre a palestra e também de como que foi? Olha, o resultado, né, dessa palestra que nós fizemos ontem, né, ela vai se desdobrar isso aí, porque a gente está buscando aí alguma forma de fazer aí, de criar alguma maneira da gente fazer um desdobramento disso e trazer aqui uma forma da gente tratar isso, né? Tratar isso que a gente vem dando, né? Tem um apoio, como o Cláudio falou, a problemática não é resolvida só num consultório médico, só num hospital, que a gente está tratando da ponta do iceberg, diria, enxugando gelo. Como até hoje. Todas as políticas públicas, são excelentes políticas públicas, não deram o resultado esperado. Vide, por exemplo, situações como o crack em São Paulo, é um problema complexo e não resolveu. Pode chamar até a universidade para tentar resolver, inteligência, mas tem que ser atitude em que a empresa toma o seu partido. A imprensa também faz a sua parte, a sociedade como um todo, e pensar nessa coisa que a empresa está muito envolvida, que é na melhoria da qualidade de vida, para todos os anos, sobretudo na educação, na saúde e na segurança. E o Brasil enfrenta isso. O Brasil talvez seja o país que esteja na situação mais delicada, mais até do que os Estados Unidos, onde a droga é um problema pesado de saúde pública, né? Aqui, por exemplo, a questão do álcool não é reconhecida como um agente tóxico, que é uma droga. Sim. Não estamos demonizando a bebida, até porque Petrópolis é uma cidade cervejeira. Não demoniza, porque o álcool, a bebida alcoólica, faz parte da civilização. Agora, obviamente, não estamos fazendo também apologia, né? A própria Bíblia já também coloca essas coisas, né? Então, são vários problemas, como nós estamos aqui em Petrópolis, num programa muito interessante sobre síndrome alcoólica fetal, a SAF, que é fácil resolver, entre aspas, teoricamente. Se a gente conseguir no pré-natal abordar todas as mulheres grávidas, né, no momento mais precoce possível e
informá-las, né, apoiá-las e tomar a atitude que não deve beber na gravidez, a tendência de SAP vai a zero. Quer dizer, com um trabalho assim, de prevenção. De prevenção, custo, educação assim. E prevenção e apoio. E também uma coisa que o pessoal, nós trouxemos aqui um colega da França, há mais de 10 anos, que instituiu até uma lei que Petrópolis, pioneiramente, sancionou essa lei, que essa questão é realizável. Eu não posso prevenir outras doenças, como o síndrome de Down, o mongolismo, TDAH, o autismo, eu não posso prevenir porque foge da competência, né? Genético e tudo. Mas álcool na gravidez é possível. Então, quando a gente vê isso, nós olhamos para os países na Europa, França, Portugal e outros, que eles têm políticas públicas oficiais a nível de governo federal. Estados Unidos tem isso a nível do governo federal, é fácil descobrir essas informações. O Brasil, nós não conhecemos, até desconhecemos. E inclusive, algumas vezes, né, preocupado com esse problema, assim, essa dimensão, nós tivemos em Brasília em comissões para dizer que, por exemplo, as universidades tinham que ter um tema para discutir isso, ou as escolas tinham que ter um espaço para fazer isso, como os países fazem. Então, eu acho que é um momento de conscientizar o impacto, mas também tomar as atitudes, as medidas que é possível tomar. O Brasil é um país rico, é um Brasil que tem muitas coisas, então a gente tem que priorizar. Hoje, por exemplo, para aproveitar que sou até na manchete do jornal hoje, estava lá escrito, hoje exatamente é um dia em que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso estão discutindo o problema da descriminalização da maconha. Sim. Então, hoje é um dia muito significativo, mas que não seja só isso. Agora, discutir isso no Congresso ou no STF, tinha que ter os experts, tinha que ter os profissionais que lidam com isso todo dia. E mais ainda, tinha que ter a sociedade também debatendo isso. Quem está na ponta, quem está na ponta, quem sofre, as famílias, para poder elaborar estratégias mais eficazes. Porque se não sai lá de Brasília, o país é continental, um país grande, o que faz na Amazônia talvez não faça no Rio Grande do Sul, quer dizer, e esse conceito básico que a gente está trazendo, baseado na recomendação da OMS. O problema não são só as drogas, o problema é um conjunto de ações para que a pessoa não tenha a droga sua opção. Mas o Brasil precisa olhar muito bem para isso. E outra coisa, Richard, a gente, inclusive, a sociedade civil, né, estamos trazendo esse assunto, né, do professor para dentro da sociedade civil organizada, e com o objetivo de que a gente continue avançando e até que a gente sensibilize, né, o governo municipal, futuramente a gente ter aqui um centro de tratamento para essas pessoas, né, principalmente para as pessoas de baixa renda, né, que às vezes não conseguem com uma clínica, né, que seja uma clínica privada, custa muito alto, às vezes não consegue, mas é preciso que esse movimento que a gente venha fazendo, e isso venha sensibilizar todo o poder público, né, municipal, para que a gente realmente consiga, no futuro, aí, ter realmente um centro de tratamento para esses dependentes, aí, tanto da questão do álcool como da questão das drogas também, que isso é muito importante para a gente poder tratar isso aqui para a sociedade nossa aqui de Petrópolis. E como o Cláudio falou, só para complementar, Petrópolis tem uma marca, né? Uma cidade imperial, uma cidade icônica, é uma cidade que tem toda uma estrutura maior dela, que pode atender a região serrana, né, tendo um centro. E foi pioneira na lei da SAP, por exemplo. Eu estou hoje trabalhando com municípios em Goiás, municípios em Minas, Ribeirão Preto, a USP de Ribeirão Preto. Quer dizer, existe uma demanda estabelecida. Então, nós temos que ofertar. Aí, eu acho que essa oferta deve ser do município, pelo favorecimento da atenção básica, por ser mais barato, menor custo, do que uma lei federal para fazer isso, que não vai dar. Não vai dar. Então tem que ser os municípios assumindo sua cota com apoio do Estado e apoio da União. Mas a sociedade fazendo isso. A gente vê uma necessidade de integração entre, e aí a gente coloca os empresários, isso, a gente coloca as gestões, principalmente municipais, porque a partir do momento que existe, por exemplo, existe a CDL Petrópolis, a CDL traz essa pauta, os profissionais que estão ali, os empresários que estão ali, levam essa demanda para dentro da empresa. E aí você vai ter as mulheres que, em alguns casos, consomem bebida alcoólica durante a gestação. E aí ela vai ter a consciência de que aquilo ali pode fazer mal para ela e também para o bebê.
E aí você tem uma integração com a Prefeitura de Petrópolis, por exemplo, vai entender as demandas, de onde estão saindo ali os maiores casos, um mapeamento está sendo realizado, a Polícia Militar, como que a Polícia Militar pode também interagir com o governo, com os empresários, num caso de feminicídio, por exemplo, como o doutor já citou aqui, o impacto, né, da bebida alcoólica, das drogas, não é somente na pessoa em si, mas vai afetar o relacionamento dela, vai afetar a criminalidade, vai afetar a geração de emprego e renda, e por aí vai. E é um tema que tem que ser debatido, amplamente discutido, e, como a gente citou aqui, não somente entre os profissionais de saúde, mas também entre gestões, os empresários, governo federal, estadual e municipal. Essa integração ela vai ser fundamental para que esses índices possam melhorar. Doutor, a gente está basicamente chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer tanto a sua presença quanto a do Cláudio também, dizer que estão sempre muito bem-vindos aqui em outras oportunidades, mas antes de mais nada, eu queria uma orientação final para a gente dar para quem está nos acompanhando nesse momento sobre os riscos do uso da bebida alcoólica e também das drogas, seja para o âmbito profissional, corporativo, também seja para a vida social. Então, as repercussões, hoje as famílias são vítimas porque seus membros da família, seus entes queridos, então um ou outro ou vários estão com problema. A sociedade, nós temos, sobretudo jovens que estão em situações hoje da situação socioeconômica, que são agravantes, mas situações pessoais, quer dizer, o homem como um todo, né, em toda a sociedade, em todos os países, tem vários fatores de agravamento do seu sofrimento, do seu estar, das suas conquistas. Logicamente que isso é uma grande parte. Então mas é uma parte significante. Então as empresas têm seus trabalhadores, têm lá seus empregados, têm os próprios empresários que também estão envolvidos de forma direta ou indireta com isso. Então as repercussões, elas são sobre a saúde, morre gente todo dia com isso, sobre a parte econômica, desemprego, demissão, acidente, perdas materiais. Por exemplo, esse acidente que houve aqui, um incêndio, muitas vezes o indivíduo pega um fogo, deixa um fogo ligado, porque está sob efeito do álcool, esquece. Mas acidente de trânsito, acidente de carga, quer dizer, são várias consequências deletérias importantes que não só levam o risco de vida para o indivíduo, mas para vários membros da sociedade como um todo, elas estão aí para suscitar, demandar, pedir que, a princípio, os governantes tenham essa atitude de trabalhar isso. Não quer dizer que a própria entidade pública resolva isso, mas faça parceria público-privada, entende? Que use a sociedade como um todo, que é melhor do que às vezes só a parte pública, tem vários problemas para resolver, mas delega. Então delega também essas soluções e convoca a sociedade para participar. As empresas, as organizações, as universidades, todos estão envolvidos, porque todos vão pagar o prejuízo. De uma forma ou de outra estão pagando. E principalmente os que sofrem disso. Então, eu agradecendo aqui esse convite e ao Cláudio que fez essa abertura para a gente estar aqui falando ontem, mas nós temos outras propostas de trazer outros assuntos relacionados ao álcool e às drogas, mas principalmente também desdobrar isso, que a gente possa capacitar pessoas. Outro tema que a gente pretende trazer do professor, que a gente falou, é a própria SAF, né? Entendendo que não é a SAF do futebol, né? Porque hoje em dia o pessoal confunde. Mas sim essa síndrome alcoólica, né? Se fosse o futebol, estava dando certo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Doutor José Mauro, obrigado pela sua presença. O doutor José Mauro já conversou com a gente aqui de forma virtual, justamente para falar sobre a SAF, isso no ano passado. Mas tem lá no nosso YouTube, se você quiser acompanhar a entrevista. Cláudio, também obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, por trazer também essa iniciativa para a cidade e aqui para o programa. Ótimo. Muito obrigado, agradeço você também. Uma boa tarde, querido. Obrigado, uma boa tarde. Para você que está nos acompanhando em casa, não deixe também de discutir sobre o tema, falar sobre o tema com seus familiares, com seus amigos, com os colegas de profissão. É sempre muito importante que a população também tenha essa consciência e possa colaborar com o tema. Assim a gente termina o programa de hoje, a gente volta amanhã, ao meio-dia, ao vivo. E é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Ótimo.
TVC, a TV do Correio da Manhã.